A civilização viking, que floresceu entre os séculos VIII e XI na Escandinávia, desenvolveu uma das mais fascinantes e complexas visões sobre a morte e o além-vida da história humana. Sua mitologia nórdica oferecia não apenas uma explicação para o fim da existência terrena, mas também uma filosofia de vida que influenciava profundamente suas ações, valores e comportamentos sociais. Para os vikings, a morte não era vista como um fim definitivo, mas sim como uma transição crucial que determinaria o destino eterno do indivíduo. A maneira como uma pessoa morria era considerada mais importante do que a própria morte em si. Morrer em batalha, com uma arma na mão e demonstrando coragem até o último suspiro, era considerado o ideal supremo. Esta perspectiva moldava fundamentalmente a sociedade viking, criando uma cultura guerreira, onde a bravura era valorizada acima de tudo. A concepção viking da morte estava intrinsecamente ligada ao conceito de honra. Não bastava simplesmente viver, era necessário viver e morrer com dignidade. Os guerreiros que fugiam do campo de batalha, ou que morriam de doenças ou velhice, eram vistos com menos prestígio do que aqueles que encontravam a morte em combate. Esta filosofia não era apenas uma romantização da guerra, mas uma resposta prática às condições adversas da vida escandinava medieval, onde a sobrevivência dependia frequentemente da capacidade de defender-se e de conquistar recursos através da força. No coração da mitologia nórdica encontrava-se Valhalla, literalmente o Salão dos Mortos, um palácio majestoso localizado em Asgard, o reino dos deuses. Governado por Odin, o pai de todos, Valhalla era descrito como um imenso salão com 540 portas, cada uma suficientemente larga para permitir a passagem de 800 guerreiros lado a lado. O teto era feito de escudos dourados e as vigas de lanças reluzentes, simbolizando a natureza militar deste paraíso nórdico. Valhalla não era apenas um lugar de descanso eterno, mas um centro de preparação para o Ragnarök, o fim dos tempos profetizado na mitologia nórdica. Os Einherjar, guerreiros mortos em batalha e escolhidos pelas valquírias para habitar Valhalla, passavam suas eternidades treinando para a batalha final entre deuses e forças do caos. Durante o dia, eles lutavam uns contra os outros em combates épicos. Ao anoitecer, seus ferimentos eram curados e eles se reuniam para banquetear-se com carne de javali e hidromel servido pelas próprias valquírias. Esta visão de Valhalla refletia os valores centrais da sociedade viking: camaradagem, preparação militar constante e a noção de que, mesmo na morte, o guerreiro continuava servindo a um propósito maior. O paraíso viking não era um lugar de paz contemplativa, mas de atividade perpétua e propósito heróico. As valquírias ocupavam uma posição única na cosmologia viking, como intermediárias entre a vida e a morte. Estas donzelas guerreiras, filhas de Odin, tinham a responsabilidade de escolher quais guerreiros morreriam em batalha e quais seriam levados para Valhalla. Elas não eram simplesmente observadoras passivas, mas participantes ativas no destino dos mortais, influenciando diretamente o resultado dos conflitos. A figura das valquírias representava um aspecto fascinante da cultura viking. Embora fosse uma sociedade predominantemente patriarcal, ela reconhecia o poder feminino divino sobre questões de vida e morte. As valquírias personificavam a ideia de que a morte em batalha não era aleatória, mas resultado de uma escolha divina, conferindo dignidade e propósito mesmo às mortes mais violentas. Nas sagas e poemas édicos, as valquírias são frequentemente descritas como belas e temíveis, cavalgando através dos campos de batalha em cavalos alados, suas armaduras brilhando como a aurora boreal. Elas representavam tanto a beleza quanto o terror da morte heróica, servindo como inspiração e advertência para os guerreiros vikings. Embora Valhalla seja o destino mais conhecido na mitologia nórdica, não era o único. A cosmologia viking reconhecia múltiplos reinos para os mortos, cada um adequado a diferentes tipos de pessoas e circunstâncias de morte. Helheim, governado pela deusa Hel, recebia aqueles que morriam de doença, velhice ou outros meios não heróicos. Este reino era descrito não como um lugar de tormento, mas como uma existência sombria e melancólica. Freyja, a deusa do amor e da fertilidade, também tinha direito à metade dos mortos em batalha, levando-os para seu salão Sessrumnir, em Folkvanger.
Este aspecto da mitologia sugere uma visão mais nuançada da morte heróica, onde diferentes divindades tinham jurisdição sobre diferentes aspectos da experiência pós-morte. Para os marinheiros perdidos no mar, existiam crenças sobre destinos específicos relacionados ao domínio marítimo de Egir e Han. Estas variações demonstram que, apesar da ênfase na morte em batalha, a cultura viking reconhecia a diversidade das experiências humanas e oferecia explanações mitológicas para diferentes tipos de morte. As crenças sobre a vida após a morte influenciavam profundamente os rituais funerários vikings. Os enterros e cremações eram elaborados, frequentemente incluindo objetos pessoais, armas, joias e até mesmo navios inteiros. Os famosos enterros de navio refletiam a crença de que o falecido precisaria de transporte para sua jornada ao além-vida. Os rituais funerários serviam múltiplos propósitos: honrar o morto, demonstrar o status da família e facilitar a transição do falecido para o próximo mundo. As descrições de funerais vikings por observadores árabes e outros estrangeiros revelam cerimônias complexas que duravam dias, incluindo sacrifícios, banquetes e às vezes até a morte ritual de escravos ou esposas. A visão viking da morte e do paraíso não era meramente religiosa. Ela moldava fundamentalmente a estrutura social e os valores culturais. A promessa de Valhalla incentivava a bravura em batalha, mas também criava uma pressão social intensa para demonstrar coragem. Jovens guerreiros eram socializados desde cedo para valorizar a honra acima da vida, uma mentalidade que facilitava tanto as expedições vikings quanto a defesa das comunidades nórdicas. Esta filosofia também influenciava as relações familiares e sociais. A morte heróica de um parente era motivo de orgulho tanto quanto de luto, e as sagas preservavam e celebravam as mortes gloriosas por gerações. A literatura nórdica está repleta de exemplos de guerreiros que escolhiam conscientemente a morte honrosa sobre a sobrevivência desonrosa. A concepção viking de morte e paraíso continua a fascinar e influenciar a cultura contemporânea. Valhalla tornou-se um símbolo universal de paraíso guerreiro, aparecendo em literatura, filmes, jogos e outras formas de mídia popular. Esta persistência cultural demonstra o poder duradouro da mitologia nórdica e sua capacidade de ressoar com valores humanos fundamentais sobre coragem, honra e propósito. A visão viking da morte também oferece uma perspectiva única sobre como diferentes culturas podem abordar a mortalidade humana. Enquanto muitas tradições religiosas enfatizam a paz e a contemplação no além-vida, os vikings imaginavam uma eternidade de ação e propósito, refletindo seus valores terrestres em sua visão do divino. A complexa visão viking da morte e do paraíso Valhalla representa muito mais do que simples crenças religiosas. Ela reflete uma filosofia de vida completa que valorizava a coragem, a honra e o propósito acima da mera sobrevivência. Esta cosmovisão moldou uma das culturas mais distintivas da história europeia, criando tradições e valores que continuam a influenciar nossa compreensão de heroísmo e significado. Compreender como os vikings viam a morte nos ajuda a apreciar não apenas sua cultura única, mas também as diversas maneiras pelas quais os seres humanos buscam encontrar significado diante da mortalidade. A promessa de Valhalla não era apenas sobre a vida após a morte. Era sobre como viver uma vida digna de ser lembrada, um ideal que transcende culturas e épocas, permanecendo relevante até os dias de hoje.